Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, (35). Nós vamos ler essa história juntos. Eu sei que uma boa parte dos irmãos que estão acompanhando a leitura do Velho Testamento já a leram, mas vamos lê-la comunitariamente, como congregação. Amém? Eu vou ler na NVI, como de costume. O texto bíblico diz: Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon-Bacut. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação, e uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Verso 13. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram os seus filhos: com Lia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Mare, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Amém?
Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Fale com Deus por um instante e peça a Ele que abra o seu coração, o nosso coração, para compreendermos a sua palavra. Senhor Deus, estamos diante de Ti, prestando este culto, em que Te oferecemos as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa adoração, nossas ofertas, e também a nossa mente, para meditarmos na Tua palavra eterna. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, autor das Escrituras, Ele possa nos abrir o entendimento e nos conceder a graça não apenas de compreender a Tua palavra, mas de colocá-la em prática nas nossas vidas e de sermos arautos do Senhor, por onde quer que o Senhor nos enviar. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Queridos irmãos, então, vamos meditar nesse texto, e eu pensei nesse tema: viva como Deus orienta. Como Deus orienta você a viver. Vocês sabem que a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela é uma proposta de salvação. Deus, que se revelou aos seus servos, os profetas e os apóstolos no passado, Ele se revelou a nós pelas Escrituras, Ele deseja que nós vivamos uma vida abundante. Sem dúvida, o próprio Jesus deixou isso muito claro. Agora, essa vida abundante deve ser vivida debaixo das suas orientações. Orientações que Ele nos dá na sua palavra. Então, a minha primeira pergunta a todos nós como igreja nessa noite é: você está aberto às orientações de Deus? Aquilo que Ele claramente já tem orientado e aquilo que Ele quer falar com você? Na vida dos patriarcas, nesse texto, nós vemos aqui algo inédito, algo muito diferente. Porque Abraão e Isaque também haviam edificado altares ao Senhor Deus. Mas eles haviam edificado altares por iniciativa própria. Eles sentiram um desejo, foram impelidos por Deus, e em alguns momentos da vida deles, eles foram lá e erigiram altares ao Senhor. Mas aqui, nós vemos pela primeira vez na história dos patriarcas, o Senhor Deus ordenando ao patriarca Jacó que lhe edificasse um altar. Para fazer isso, eles deveriam deixar o lugar em que eles estavam, que era Siquém, e deveriam subir a Betel. Na verdade, eles tinham que descer, né? Porque Siquém estava aqui e Betel estava embaixo. Mas quando Moisés redigiu esse texto, subir, ele estava correto, porque Betel era um lugar muito mais elevado do que Siquém. Então, a redação está correta. E o texto e o seu contexto nos ensinam acerca da graça de Deus. A graça de Deus que se manifesta quando nós vivemos debaixo das suas orientações. Quando nós nos dispomos a viver debaixo das suas orientações. É claro que Deus nos alcança por sua graça quando nós estamos em pecado, quando nós estamos vivendo uma vida alheia, quando nós estamos persistentemente desagradando o Senhor. Deus manifesta a sua graça nesses momentos, sim, e também. Todavia, uma vez conhecedores do Evangelho, conhecedores da palavra de Deus, Ele quer fazer com que a sua graça abunde, desde que estejamos vivendo debaixo das suas orientações que Ele nos dá. Agora, isso requer um compromisso pessoal e individual. Isso requer de nós uma vida de consagração ao Senhor Deus, consagração ao único que pode nos apoiar, que pode nos ajudar, que pode nos assistir nos vários momentos da nossa vida, inclusive nos momentos em que nós sofremos com perdas que muitas vezes são inevitáveis ao longo das nossas vidas. Meus irmãos,
esse Deus que quer nos dar orientações, que quer fazer com que vivamos uma vida de abundâncias. Ele é aquele que é poderoso para transformar, como nós vemos na vida de Jacó, aflições em bênçãos. Deus tem poder para realizar isso. Amém? Então vamos pensar no primeiro ponto aqui, da nossa meditação nessa noite, no tempo que nós ainda temos. Se nós queremos viver como Deus orienta, nós devemos estar comprometidos pessoalmente com Deus. Por isso eu gostaria de exortar vocês, a cada um de vocês, desenvolva a sua própria fé, o seu próprio relacionamento com Deus. Não viva na dependência da fé de terceiro, da sua mãe, da sua avó, do pastor, de quem quer que seja. Desenvolva a sua própria fé. Nós vimos anteriormente, isso foi mencionado pelo nosso irmão Pablo hoje pela manhã, a dramática luta de Jacó com o Senhor Deus no vale de Jaboque. E aquele momento foi um momento que marcou a transformação daquele homem. Ele deixou de ser quem ele era para se transformar numa nova pessoa. Ele deixou de ser um enganador para ser Israel, um príncipe, aquele que luta com Deus. E porque Jacó viu a face de Deus e alcançou graça, ele foi transformado em um novo homem. Mas ele precisou ver a Deus. E ele precisou ser transformado por ele. A história de Jacó, irmãos, em muitos aspectos, ela é também a nossa própria história. Nós nascemos e vivemos uma boa parte das nossas vidas no engano. O engano do pecado. E isso tende a se perpetuar até que contemplemos a face de Cristo. Ou dizendo de outra forma, se nós não contemplamos a face de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós tendemos a viver uma vida de engano e uma vida de pecado. Agora, como aconteceu com Jacó, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, nós precisamos admitir as nossas vergonhas. Nós precisamos admitir as nossas faltas. Nós precisamos admitir a nossa profunda necessidade de salvação e de redenção. Uma necessidade que todos nós temos. Eu achei interessante quando estava preparando essa mensagem, porque eu acho que isso é relevante para nós. No original, as palavras Jacó, Jaboque, não é, e lutar, elas são semelhantes. Jacó e Jacob. Jaboque e Aboque, e lutar e Abeque. Parece que o autor sagrado, que foi Moisés, movido pelo Espírito Santo, é como se ele tivesse guiado por Deus, querendo nos dizer que Deus, a quem nós servimos, a quem Jacó servia, é um Deus que controla todas as circunstâncias, que nada acontece por acaso, que tudo acontece como Ele planejou, como Ele programou e como Ele determinou. Todas as coisas estão, inevitavelmente, debaixo do controle de Deus. Portanto, aquele lugar, o Vale de Jaboque, era um lugar predestinado para Jacó se encontrar com Deus e ser, de uma vez por todas, transformado pelo seu amor. Transformado pela sua bondade e transformado pela sua misericórdia. Agora, interessante que Deus o favorece naquele encontro e dá a ele a graça de se reconciliar com seu irmão. É um encontro muito bonito. Os detalhes já nos foram dados hoje pela manhã na nossa meditação. Isso é maravilhoso. Todavia, o Jacó ainda teria que enfrentar uma situação que lhe causaria grande desconforto. Por quê? Porque ele havia se convertido. Ele havia visto a Deus em Betel face a face. Todavia, isso não se aplicava aos seus amados filhos.
Ao que tudo indica, aqueles homens ainda não haviam se encontrado com o Senhor. E nós devemos entender nessa noite que o convencimento que Deus nos dá quanto aos nossos pecados e o consequente arrependimento que nos levou, ou eu espero nessa noite possa te levar a Cristo, ele é algo absolutamente individual, é pessoal, é intransferível. Pais cristãos como eu, educam os seus filhos no Evangelho com todo cuidado, com todo apreço, com toda dedicação. Nós oramos pelos nossos filhos, nós intercedemos por eles, nós jejuamos por eles, nós não nos conformamos com a vida de pecado que porventura eles estejam vivendo. Mas a conversão é algo individual. Eles precisam se voltar para Deus. Filhos de crentes não se tornam crentes automaticamente. Quem dera. Quem dera fosse assim, não é verdade? Mas não é assim que acontece. Eles também precisam ser individualmente alcançados pela graça de Deus. Então, embora os filhos de Jacó desfrutassem das bênçãos, das promessas e de muitas benesses da aliança que foi firmada com Abraão, Isaque e agora Jacó, eles ainda viviam e se comportavam como ímpios. E eu creio que a prova disso está no incidente, no capítulo 34, que os irmãos que estão fazendo a leitura bíblica devem se lembrar. Siquém, filho de Armor, ele havia violentado a única filha de Jacó, Diná. Mas diz o texto que depois de violentá-la, ele a amou, ele não a desprezou. Ele quis fazer dela a sua mulher. E é lógico que quando os filhos de Jacó ficaram sabendo desse incidente, dessa violência, desse estupro, desse abuso, eles ficaram naturalmente muito irados. Mas o Armor, que era o pai de Siquém, veio até Jacó e propôs paz. Ele disse: olha, aconteceu tudo isso, é verdade, mas vamos fazer aqui uma aliança, vamos fazer a paz, porque meu filho, Siquém, quer se casar com Diná. Ele pediu perdão, ele propôs uma união entre os povos. E nesse momento, nós lemos na Escritura que o Jacó ficou silente, omisso, calado. Você conhece algum pai assim? Que o pau está quebrando dentro de casa, na família, ele não diz uma palavra, ele não se pronuncia, ele não se posiciona. Esse foi o caso de Jacó, totalmente, absolutamente omisso. E essa posição, ela é muito grave nesses nossos dias, como era nos dias antigos. Agora, porque Jacó se calou, alguém assumiu a liderança. E quem foi essa liderança? Os seus próprios filhos. Eles se levantaram e eles responderam a Armor e a Siquém, diz o texto bíblico, com falsidade. Propuseram que todos os habitantes de Siquém fossem circuncidados como circuncidados eles eram. E os heveus, querendo agradar o príncipe, concordaram. Todos os homens se circuncidaram. Vocês sabem que essa é uma cirurgia hoje em dia muito simples, mas carece de repouso. E naqueles dias ainda mais, os homens se circuncidaram, fizeram um procedimento cirúrgico e estavam em recuperação. E quando estavam em recuperação, foram atacados brutalmente, mortos por Levi e Simeão, que estavam cheios de ódio pela violência que havia sido empregada contra Diná. Depois disso, os demais irmãos, os outros, foram até Siquém e saquearam a cidade, saquearam a aldeia, pegaram todos os bens, as mulheres e as crianças e levaram cativos para as tendas de Jacó. Então, o que você vê aqui é uma família agindo sem qualquer traço de dependência de Deus. E o pai havia acabado de se converter, de se voltar para o Deus dos seus pais, com quebrantamento. Toda essa situação deixou o clima muito tenso ali na região, especialmente nas tendas de Jacó. Jacó experimentou uma nova angústia. Ele era um novo homem, mas estava agora angustiado.
Vejam aí o versículo 30 do capítulo 34. Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem as suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Ele previu o óbvio. Esse episódio mostra a depravação da raça humana. Ele mostra como todos nós, diante de Deus, estamos de alguma forma errados. E essa história mostra isso. Todo mundo estava errado. Siquém, porque estuprou Diná, estava errado. Diná estava errada porque ela foi visitar as tendas dos ímpios. O que ela foi fazer lá? Naquele lugar? Os filhos de Jacó, a começar de Levi e Simeão, estavam errados. E o próprio Jacó, na sua omissão, também estava errado. Todos estavam, como todos nós estamos, carentes da glória de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e bater no peito e dizer, eu sou bom. Eu estou ok diante de ti, ó Deus. Não. Nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos nos achegar nesta noite e dizer, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Essa é a nossa condição. Então, a síntese é que Jacó tivera, sim, um encontro com Deus, mas a fé dos seus filhos era apenas nominal. Em todas as igrejas isso acontece. Tem pessoas que se parecem crentes, mas a fé não é genuína, não é verdadeira, não é profunda, não tem raízes. Mais tarde, diz o texto bíblico, no nosso texto de meditação, versículo 21 do 35, que Rúben, o primogênito, aquele que deveria ser a coroa da família, subiu no leito com a concubina de Jacó. E talvez ele pensasse que aquilo ia ficar encoberto. E a gente deduz isso, porque o texto apenas nos diz no versículo 22, que Israel ficou sabendo disso. Israel ficou sabendo disso. E vocês sabem, lendo toda a história de Gênesis, que isso aqui foi a causa da perda da primogenitura de Rúben. Esse comportamento dele. O Jacó ficou sabendo, de novo, não disse nada. Mas mais tarde, no leito de morte, ele não abençoou Rúben para ser o seu herdeiro direto. Ele se lembrou daquele dia vil, daquele dia perverso. Irmãos, o pecado pode parecer inofensivo a princípio. Você pode estar envolvido aí com um pecado, relativizando. Nós temos pastores hoje que relativizam todo tipo de pecado, diz que está tudo bem. Se você está se comportando dessa maneira, saiba que o pecado pode parecer inofensivo a princípio, e ele pode parecer algo que Deus não vai tratar, mas a verdade é que na hora certa, o pecado vai mostrar o seu fruto, e Deus vai agir, Ele vai intervir. É por essa razão que nós não podemos permitir que nenhum pecado habite nas nossas vidas. É por essa razão que nós devemos confessar os nossos pecados e nos arrepender deles. E é por essa razão que os pastores em todas as igrejas do mundo pregam evangelisticamente, porque sempre há nas igrejas pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados e confessá-los diante de Deus. Amém? O segundo ponto, se nós queremos viver como Deus orienta, é a necessária ou o necessário abandono dos ídolos. Você vê que em meio ao medo e temor de que eles fossem mortos pelos povos vizinhos, veio a palavra do Senhor ao Jacó, veja aí na sua Bíblia, suba a Betel e estabelece-te lá e faça um altar. Agora nós devemos nos lembrar de Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 21, quando Jacó havia feito um voto a Deus. Ele fez aquele voto quando estava a caminho de Padã Arã. E agora era o momento de cumprir os seus votos diante de Deus. Se você fizer um voto a Deus, cumpra. Deus requereu de Jacó, você se comprometeu naquele dia, então agora eu quero que você cumpra com os votos que você fez comigo. E Jacó,
de maneira graciosa, uma graça que Deus deu a ele, assumiu a liderança. Deixou de ser omisso. Disse para todo mundo se preparar. Vamos subir a Betel. Vamos ali edificar um altar ao Senhor. Mas o que é que isso demandaria deles? Purificação. Ruptura com os deuses a quem eles serviam, ou pelo menos toleravam nas suas tendas. Deuses que eles haviam aprendido dos outros povos. Eles deveriam abrir mão daqueles deuses. Diz o texto que até a roupa deveria ser trocada. Jacó foi muito claro, vocês fizeram muitas coisas erradas. Vocês inclusive mataram, essa roupa de vocês está suja de sangue. Ela está suja dos muitos pecados que vocês cometeram. Então é para tirar essa roupagem. Vestir uma roupa limpa, quem sabe nova. E vamos à casa de Deus. Acho que vocês são como eu, né? As roupas mais bonitas a gente separa para vir à igreja. E naquele momento, o Jacó e os seus filhos deveriam estar de roupa trocada. Se nós queremos andar com Deus, irmãos, e contar com o favor dEle, nós precisamos romper com os ídolos. E quando a palavra de Deus nos fala de ídolos, ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Não pense num ídolo como um objeto, uma imagem, como em muitas religiões são veneradas e adoradas, inclusive no nosso país. Pense em ídolo como alguma coisa que você privilegia, que você gosta demais, às vezes até mais do que a Deus. Se você quer andar com Deus e viver debaixo da orientação dEle, estes ídolos precisam ser lançados fora. Amém? Eles precisam ser abandonados. Nós precisamos abrir mão, inclusive de amuletos sobre os quais nós nos apoiamos. E aquele foi um momento muito especial, porque em meio a muitos temores, o Jacó e a sua família, o seu clã, deixaram a Siquém, levando tudo que era deles, menos os ídolos. Que maravilha, irmãos. Eles estavam subindo a Betel, mas tudo que Deus havia dado a eles, eles levariam. Mas os ídolos deveriam ficar para trás, deveriam ser enterrados. E nós vemos, e lemos aqui no nosso texto, no versículo 6, que quando a família obedeceu a ordem do Senhor de subir a Betel e de edificar ali um altar na casa de Deus, em meio a uma crise sem precedentes, diz o texto, que o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Irmãos, Deus agiu sobrenaturalmente, cuidando e protegendo aquela família, porque o natural seria que eles fossem atacados e mortos. Mas Deus interveio sobrenaturalmente. Por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor Deus. Porque eles se submeteram ao Senhor Deus. E Deus não permitiu que ninguém tocasse neles. Irmãos, o Senhor a quem nós servimos é o Deus que controla as mentes e os corações. E Deus pode sim, inclusive o salmista muitas vezes nos diz isso, e nós fizemos a leitura nesse final de semana, Ele pode, quando Ele quiser, infundir terror sobre os corações humanos. É obra divina. Portanto, se você está atemorizado com alguém ou com alguma situação, saiba que o coração de todos os seres humanos estão nas mãos do Senhor Deus. E Ele pode agir da mesma maneira que agiu com os vizinhos de Jacó naquela época. Fica claro para nós, queridos irmãos, que se nós obedecermos a Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos proteger, especialmente se nós fizermos aquilo que Ele determina, aquilo que Ele nos ordena. Vocês veem que Deus fez o Jacó voltar àquele lugar que ele experimentou grande angústia. Lá no passado, talvez 27 anos atrás, quando pela primeira vez o Senhor havia se revelado a ele. E quando Jacó, usando uma pedra que ele tinha usado como travesseiro, edificou um altar a Deus.
E como eu disse, aquele era o momento de Jacó cumprir o voto que ele fez. Ele disse: se o Senhor for comigo, me abençoar, me suprir todas as minhas necessidades, me guardar dos inimigos, me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo que eu tenho. Irmãos, vocês conseguem presumir comigo aqui, ou deduzir comigo, como é que foi marcado o altar ali em Betel? Porque Jacó era um homem muito rico àquela altura. Tudo indica que ele matou 10% do rebanho dele em sacrifício a Deus, cumprindo aquilo que ele havia se comprometido de dar 10% a Deus. Em contrapartida, depois de ter oferecido esses sacrifícios, o Senhor Deus desceu, diz o texto bíblico, e reafirmou a Jacó duas coisas importantes. Primeiro, a sua nova identidade. Veja aí na sua Bíblia, versículo 10. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Jacó, agora que você me entregou e fez tudo aquilo que eu ordenei, saiba que seu nome é príncipe. É aquele que luta comigo e prevalece. Em segundo lugar, Deus diz a ele o cumprimento das promessas na semente de Jacó. Veja aí o texto bíblico. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você precederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque dou a você também, e aos seus descendentes futuros darei esta terra. Então, essas palavras que o Senhor Deus reafirmou aqui a Jacó, eu penso que foram palavras de grande consolo, de grande encorajamento para aquele homem que vivia um momento recente de abatimento. Aquele não era um momento fácil para Jacó, mas o Senhor queria encorajá-lo. E eu louvo a Deus, porque somente depois de deixar essas duas palavras foi que diz o texto que o Senhor elevou-se. E não tem como a gente não se lembrar aqui da ascensão de Jesus em Betânia. Depois de dar essas duas palavras, o Senhor elevou-se. Mas um terceiro ponto que eu queria dividir com vocês é que, se nós vivermos como Deus orienta, nós conseguiremos enfrentar as perdas amparado no Senhor. De maneira assim muito sintética, se vocês prestaram atenção nesse capítulo, Jacó sofreu com 3 perdas muito significativas. Primeiro, Débora, que era uma ama de Rebeca, a sua mãe. Provavelmente, essa mulher, já muito idosa, tinha sido uma pessoa que tinha cuidado de Jacó na sua infância. Portanto, era uma pessoa muito querida. E quando ela morreu, diz o texto bíblico, que ela foi sepultada em um lugar que Jacó chamou de Alon Bakut, significando carvalho de pranto. Provavelmente eles se emocionaram muito ali, pela perda dessa mulher tão especial. Em seguida, a sua amada esposa Raquel, quando vai dar à luz ao seu filho, seu último filho, ela também falece. E foi sepultada em Efrata, na cidade de Belém, nas redondezas de Belém. E finalmente, diz o versículo 27, 28 e 29, nós lemos sobre a morte do seu pai, Isaque, que foi sepultado em Hebrom. Então, a ama, que provavelmente cuidou dele, Raquel, sua amada esposa, e o seu pai. Foram perdas muito significativas. Não foram perdas de pequena monta, de maneira nenhuma. E é interessante isso, porque nós entendemos, quando uma pessoa perde uma pessoa querida, como isso pode mexer com ela. Como é que o Jacó, recém-convertido, recém-comprometido com Deus, iria lidar com tudo isso? O encontro de Deus com o seu servo em Betel
foi providencial para lhe dar as condições que ele precisava para aquele momento de luto. Às vezes, quando nós perdemos alguém muito querido, nós descompensamos, porque não estamos devidamente amparados em Deus. E nessa noite eu gostaria de exortar a todos nós que estamos aqui, a todos vocês, a viverem como Deus orienta e a estarem amparados no Senhor, porque somente Ele pode dar a cada um de nós as condições necessárias para lidarmos com a morte quando ela chega, quando ela se aproxima de nós. E por fim, irmãos, se queremos viver como Deus nos orienta, nós devemos crer que Deus pode transformar as nossas aflições em apoio. Nessa sessão, quando Moisés, na verdade, narra a sequência de morte na vida de Jacó, nós lemos sobre o nascimento do caçula, não é? Como é que a mãe o batizou, o chamou? Benoni, não é? Significando filho da minha dor. Mas assim que o Jacó se aproximou, e a essa altura Raquel já tinha falecido, já tinha partido, ele disse, não, eu não vou chamá-lo de filho da minha dor, eu vou chamá-lo de Benjamim, filho da minha direita, porque eu quero esse menino perto de mim, eu quero ele próximo a mim. Então é interessante, irmãos, isso, porque eu penso que os pais devem ser muito cuidadosos na escolha dos nomes que dão aos seus filhos, porque esses nomes têm uma finalidade muitas vezes profética, e podem ter um peso muito grande na vida futura deles. E eu creio que o Jacó amou muito a sua mulher, mas ele também amou o seu filho. Foi por isso que ele o batizou de Benjamim. E o que é interessante é que esse filho que veio num momento de muita dor, ele acabou se tornando um filho muito próximo de Jacó realmente. Vocês se lembram quando José desapareceu, sendo vendido pelos seus irmãos, e o pai pensava que ele havia morrido? Foi Benjamim que esteve próximo dele. Foi Benjamim que estava sempre à sua direita, sempre acessível, sempre cuidando dele. Às vezes, existem catástrofes que acontecem na nossa família, que acontecem com pessoas que são muito próximas a nós, mas o Deus a quem nós servimos é poderoso para usar essas catástrofes, esses males, para nos abençoar. O Benjamim nasceu, estava entre eles e permaneceria um filho muito querido para sempre na vida do Jacó. Amém? Eu quero terminar essa mensagem aplicando esse texto a nós e nós vamos orar encerrando. Em primeiro lugar, todos nós somos carentes da graça e da glória de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso para nos alcançar e nos transformar em novas criaturas. Isso aconteceu com Jacó, que se transformou em Israel. Mas eu queria lembrar a todos vocês que esse relacionamento com Deus, esse compromisso que deve haver entre nós e Deus é individual. Pais devem dar o bom testemunho aos seus filhos, devem orar pelos seus filhos, devem jejuar pelos seus filhos, mas a decisão é individual. Então, nessa noite, eu quero apelar a você para que assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Se você está convivendo com algum ídolo, com alguma coisa que tenha ocupado o primeiro lugar na sua vida, eu apelo a você, rompa, abra mão desses ídolos e permita que o Senhor, de fato, reine na sua vida. Você precisa se posicionar e também, em segundo lugar, você precisa se consagrar a Deus, o único digno do seu louvor, da nossa adoração e da nossa consagração. Amém? E por último, eu quero apelar a vocês para que amparem as suas vidas em Deus. Não confie em pessoas, em instituições, mas confie no Senhor Deus. Ele vai te amparar. Ele vai te amparar nos momentos de bem-aventurança e nos momentos difíceis. Ele vai te sustentar na hora da saúde e também quando a morte bater à porta da sua família.
Faça de Deus o seu grande amparo, o seu grande apoio. E por fim, irmãos, vamos nos lembrar que Deus pode transformar as nossas aflições em bênçãos. Ele pode fazer isso. Vamos nos colocar em pé e vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. E antes de fazermos aqui a oração final, faça a sua oração. O desafio que nós recebemos do Senhor Deus nesta noite é o desafio de vivermos uma vida debaixo da sua orientação. Fale com Deus nesse momento, pedindo a Ele que te ajude a viver assim. A romper com tudo aquilo que se coloca entre você e o Senhor Deus. A consagrar a sua vida a Ele, de fato. A crer que o nosso Deus faz com que tudo coopere para o bem dos seus amados. Ah, Senhor Deus, nós te louvamos pela vida do teu servo que o Senhor remiu. Obrigado porque o Senhor trabalhou com eles. Mais tarde trabalhou com seus filhos também. Que possamos entender nessa noite da nossa responsabilidade individual. E que possamos nos comprometer contigo. Nos posicionar diante de ti. Vivemos a fé genuína, a fé verdadeira, a fé pura, que aprendemos no Teu Evangelho. Que tudo aquilo que se coloca entre nós e o Senhor seja removido, que o Senhor nos conceda essa graça nesta noite. E diante de adversidades que porventura estejamos vivendo, ou com as quais tenhamos que lidar, que possamos olhar para elas e entender que o Senhor pode usá-las para o nosso bem, para o nosso conforto, para o nosso consolo, para o nosso encorajamento no tempo presente e no tempo futuro. Sustenta-nos por Tua graça, meu Deus. Novamente eu te peço, ajuda-nos a viver uma vida que é orientada pelo Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai,